Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no processo penal, o ministro Flávio Dino negou que o STF atue de ofício em casos criminais. E no administrativo, tem acordo para limitar os penduricalhos no serviço público. No direito imobiliário, o Supremo suspendeu o julgamento sobre o uso de contratos particulares em alienação fiduciária. E no processual civil, o STJ definiu quem julga as indenizações do caso Mariana. E no trabalho, o comércio agora vai precisar de acordo coletivo para poder abrir em feriados. E antes de irmos para o comentário de hoje, Cibele, hoje é um dia mais que especial porque chegamos ao episódio 200 do podcast Lolere. E eu quero aproveitar para perguntar a vocês há quanto tempo vocês já estão acompanhando a Lolere. Já foram 200 episódios, muitas coisas já aconteceram por aqui e eu quero ouvir de você como foi passar esse tempo com a gente. E nesse episódio tão especial, eu vou ler aqui o comentário do Matheus, que falou assim: amo ouvir vocês, um gole no café, 2 processos distribuídos e um play no melhor podcast do Brasil. Meus dias vão ficar ainda mais saborosos com o gole do café na caneca mais cobiçada do mundo. Pois é, Matheus, tá cheio de gente aqui nos comentários querendo essa caneca, então continue comentando, porque na sexta-feira a gente vai falar quem é o grande ganhador dessa semana. E antigamente, Cibele, a gente fazia aqui umas metas de comentários, né? Só que ultimamente, com tanto sorteio que tá rolando por aqui, a galera tem comentado bastante, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma meta bem alta, uma meta que ainda não atingimos. A meta para o episódio 200 especial é de 200 comentários. Ouviram, né, pessoal? Então já vai comentando aí, respondendo o comentário dos outros, colocando emoji, enfim, bora ajudar a gente a chegar nessa meta de 200 comentários. Então bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão mudando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o processo penal. Nesta terça-feira, dia 24, durante o julgamento do caso Marielle Franco na primeira turma do STF, o ministro Flávio Dino afirmou que a corte não inicia investigações nem ações penais por conta própria. Segundo ele, tudo o que ocorre no tribunal no plano criminal depende de um requerimento prévio do Ministério Público ou de uma autoridade policial. Essa fala rebate a percepção de que o tribunal estaria agindo de ofício, ou seja, tomando iniciativas sem ser provocado. No sistema acusatório brasileiro, o juiz deve ser imparcial e a jurisdição depende de provocação externa. Dino ressaltou que o papel do STF é exercer a supervisão judicial, decidindo se acolhe ou não os pedidos que chegam à mesa dos ministros. O ministro também fez questão de destacar a importância das defesas para o funcionamento adequado da justiça. Ele explicou que a iniciativa de propor uma ação penal pública é uma atribuição constitucional do Ministério Público, enquanto ao Judiciário compete controlar a legalidade dessas medidas e dos requerimentos submetidos ao seu controle. Como efeito prático, a manifestação de Dino reforça a separação entre a cadeia de iniciativa, que pertence à polícia e ao MP, e a função de julgar. Isso serve de referência para entender o papel institucional do Supremo em casos de alta repercussão, deixando claro que o tribunal atua como um garantidor do processo e não como um órgão de acusação. Agora, eu tenho certeza que para você, muito provavelmente, a oratória é uma parte indispensável da profissão como advogado. E muitas vezes a gente acaba adiando nossas metas para aprimorar essa habilidade de falar bem em público. Então, deixa eu te contar uma coisa. O primeiro concurso nacional de oratória da Lolere não é só sobre vencer. É sobre aparecer, sobre ter voz e sobre treinar sua coragem com método. E se você é estudante de direito, essa é a sua chance de se posicionar. Afinal, a oratória não é um dom, é um repertório que você adquire com muito treino e presença. Então, essa é a oportunidade perfeita para você colocar em prática o que aprende e começar a construir a sua autoridade no mundo jurídico desde cedo. Se você se interessou e está com vontade de participar, as inscrições já estão abertas. É só acessar o link aqui na descrição desse episódio para garantir a sua vaga no concurso. E vamos voltar com o direito administrativo. O STF e a cúpula do Congresso Nacional firmaram um acordo para elaborar regras de transição sobre os chamados penduricalhos, verbas que, somadas ao salário, fazem a remuneração ultrapassar o teto constitucional. Esse teto é o limite máximo permitido para ganhos no serviço público, tendo como referência o subsídio dos ministros do próprio Supremo. A articulação aconteceu em Brasília entre os presidentes Fachin, Hugo Mota e Davi Alcolumbre na véspera de um julgamento importante no plenário do STF. A corte vai decidir
decidir se mantém a liminar do ministro Flávio Dino, que no início do mês suspendeu o pagamento sem base legal e deu 60 dias para que os três poderes revisassem suas folhas de pagamento. No mesmo sentido, o ministro Gilmar Mendes também suspendeu verbas destinadas ao Judiciário e ao Ministério Público, que não tenham previsão em lei nacional. O foco jurídico da discussão é separar o que é parcela efetivamente indenizatória, ou seja, que apenas ressarce despesas de trabalho daquelas vantagens que acabam funcionando como um complemento salarial indevido. Embora os detalhes dessas regras ainda não tenham sido divulgados, o objetivo atual é o alinhamento institucional para garantir maior segurança jurídica. A iniciativa busca padronizar critérios de controle e aumentar a transparência sobre os gastos com pessoal, assegurando que os limites da Constituição sejam respeitados por todos os órgãos. E vamos agora com o direito imobiliário. A segunda turma do STF suspendeu o julgamento sobre a validade de contratos particulares em garantias imobiliárias fora do sistema bancário tradicional. O debate é se a alienação fiduciária, quando o imóvel garante a dívida, pode ser feita por contrato simples, com o mesmo valor de uma escritura de cartório, mesmo fora do sistema de financiamento imobiliário. O caso discute se o CNJ extrapolou sua competência ao restringir essa facilidade apenas a bancos por meio de atos administrativos. O Corregedor Nacional chegou a suspender essa restrição, reabrindo o uso amplo dos contratos particulares, o que levou o partido Podemos a questionar a medida no Supremo em busca de maior formalidade. O relator Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli votaram por permitir o contrato particular fora do sistema bancário. Para eles, uma norma administrativa não pode limitar o alcance de uma lei federal que já prevê essa garantia para qualquer pessoa física ou jurídica, sem exclusividade para as instituições financeiras. O julgamento parou após pedido de vista do ministro Luiz Fux. A decisão final impactará diretamente os custos e a velocidade para registrar garantias imobiliárias, definindo se os cartórios devem exigir a escritura pública tradicional ou se aceitarão a simplificação do documento particular para todos os casos. E vamos com o processo civil. A primeira sessão do STJ definiu que cabe à Justiça Federal julgar pedidos de inclusão no PID, o Programa Indenizatório Definitivo, feitos por vítimas do rompimento da barragem de Mariana. A decisão surgiu após um morador de Governador Valadares ter sua entrada no programa negada e gerar um conflito de competência, que ocorre quando juízes estaduais e federais divergem sobre quem deve julgar a causa. Inicialmente, a Justiça Federal recusou o processo, alegando que a disputa envolvia apenas empresas privadas, como a Vale e a Samarco. Já a Justiça Estadual de Minas Gerais recorreu ao STJ sustentando que, como o acordo de reparação foi homologado no STF e tem a participação direta da União, o acompanhamento dessas indenizações deve ficar necessariamente no âmbito federal. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, concordou que existe interesse jurídico da União, já que ela assinou o pacto de repactuação. Ele explicou que verificar se alguém tem direito ao PID não é apenas um exame documental comum, mas exige interpretar as regras e cláusulas específicas desse acordo complexo firmado perante o Supremo. Com isso, o STJ fixou a competência da Justiça Federal vinculada ao TRF6. Essa decisão uniformiza o caminho para as demandas individuais sobre o programa, indicando que o Foro Federal é o local adequado para discutir as regras de reparação do desastre ambiental ocorrido em 2015. E vamos agora com o direito do trabalho. A partir de 1º de março de 2026, o funcionamento do comércio em feriados passa a exigir obrigatoriamente uma convenção ou acordo coletivo firmado com o sindicato da categoria. A mudança é fruto de uma portaria do Ministério do Trabalho que entra em vigor agora, após sucessivos adiamentos para permitir que as empresas e trabalhadores tivessem tempo para adaptação. Esse novo modelo substitui as autorizações permanentes que permitiam a abertura do setor de forma mais ampla. Com a revogação das normas anteriores, a negociação coletiva, que é aquele acordo formal entre sindicatos de patrões e empregados, volta a ser um instrumento indispensável para autorizar o trabalho nessas datas específicas. O fundamento jurídico para essa exigência está na Lei 10.101 de 2000. Para que o comércio varejista ou atacadista abra em um feriado, agora são necessários 2 requisitos: a autorização por instrumento coletivo e a observância da legislação municipal. Vale destacar que a nova regra não altera o trabalho aos domingos, que continua disciplinado pelas normas que já conhecemos. Para as rotinas de RH e o planejamento operacional, a medida exige um alinhamento prévio com os sindicatos para garantir a conformidade trabalhista. Essa mudança desloca a autorização para o campo de negociação, impactando diretamente na organização das escalas e na previsibilidade das operações em feriados de grande movimento.
E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias penalistas. A quinta turma do TRF3, por maioria, absolveu diretores da Dersa em processo por supostos crimes licitatórios, ao entender que a tipicidade depende de prejuízo efetivo ao erário. Diante de dúvidas sobre dano ao faturamento, aplicou-se o indúbio pro réu. Em sessão da primeira turma do STF, que ocorreu ontem, dia 24, o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, pediu a condenação de 5 réus acusados de planejar os homicídios de Marielle Franco e Anderson Gomes, afirmando haver acervo probatório extenso e robusto. A quarta Câmara Criminal do TJMG negou pedido de réu procurado, denunciado por dupla tentativa de homicídio, para participar de audiência por videoconferência sob o entendimento de que a condição de foragido não lhe assegura esse ato processual, enquanto pendente a captura e apresentação. Então é isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição super especial, o episódio 200, e muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não se esqueçam de nos ajudar a bater a meta de 200 comentários, todo comentário vai ser muito bem-vindo. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Bibi, Miriam, Amorim, Reinaldo, Natália, Rômulo, Redimar Souza, Repolho Alves, Luana Cis, Bela, Rafael, Ellen, Ana Carla, Eduardo, Adriele, Ribeiro, Lilian, Matheus, Thaís, Diogo, Júlia, Natana, Sara, Lua, Welcinho, Shirley Gomes, Miriam, Felipe Calou, Rosângela, Wesley, Emily, Laribus, Natália e Rafaela Alice. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Aproveitem também para se inscreverem na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Compartilhe também esse episódio lá nos seus stories e marque a gente no @lo.lere. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.